Oi, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Se comportando em casa, aproveitando esse horário livre, fez a sua rotina, colocou lá o que você vai fazer durante o dia, mas agora chegou a hora da nossa aulinha, do nosso vídeo aula. Eu sou a professora Alessandra e a gente vai ter uma aula de português hoje sobre pontuação. E a pontuação é tão importante na escrita. Se você coloca a pontuação errada, você muda completamente o que você queria transmitir. Se você coloca um ponto errado, a tua frase muda, o que você queria transmitir muda. Se era uma pergunta e você não pôs interrogação, não vão te dar resposta. Vamos prestar atenção então? Vamos aprender mais um pouquinho sobre pontuação? Eu tenho certeza que vocês já sabem. Vamos lá, para que serve a pontuação? Nessa aula a gente vai ver os 5 tipos de pontuação e para que cada um dos 5 tipos servem, ok? A pontuação, ela pode expressar sentimentos, né? Se você está alegre, você vai usar uma exclamação. Se você está triste, pode transmitir um sentimento de medo, né? Ela mostra também quando uma frase acaba, terminou aquela frase, também tem uma pontuação. Vamos ver os 5 pontos, então? As 5 pontuações e para que elas servem? A primeira que a gente vai ver é o ponto final. Para que serve o ponto final? O ponto final, ele vai ser colocado quando acaba a frase. Simples assim. Você escreveu o que você queria, a sua ideia foi passada, você vai usar o pontinho final, certo? Se você não coloca o ponto final, a pessoa que lê vai achar que você vai continuar ainda explicando alguma coisa, né? Ou escrevendo mais alguma coisa. Terminou o que você queria, ponto final. O ponto final, ele pode ser usado em 2 frases. A frase pode ser afirmativa e ela pode ser também negativa. Aí na apostila de vocês, na página 34, vocês podem ver as 2 frases que tem sobre o ponto final. A primeira frase é uma frase afirmativa. Beth é muito quieta. Ponto final. Está afirmando que a Beth é quieta. Ok? E a frase negativa é: a rua onde ela mora não é muito conhecida, né? Então tem a palavrinha não, ponto final, é uma frase negativa, certo? Então escreveu a tua frase, terminou o que você queria transmitir, lembra de colocar o ponto final. E como que começa a frase? Letra maiúscula, galera, não esqueçam da letrinha maiúscula. O próximo ponto que a gente vai ver é o ponto de interrogação. Para que serve o ponto de interrogação? O ponto de interrogação é usado no final das frases interrogativas, certo? Quando você vai fazer uma pergunta, você usa o ponto de interrogação. Qual que é a pergunta que a gente tem aí na apostila? É a senhora Bianca? Então alguém está perguntando. É a senhora Bianca? Ponto de exclamação. Vocês estão entendendo? Ponto de exclamação. É uma pergunta, certo? O ponto de interrogação, então, todo mundo já sabe que é para uma perguntinha, certo? O que você for escrever, se for uma pergunta, coloca o pontinho de interrogação no final. Próximo ponto de interrogação, a próxima pontuação é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele é utilizado também no final das frases exclamativas, quando indica uma alegria, uma surpresa, um susto, certo? Então, ele vai mostrar o seu sentimento, se você está triste. A frase que a gente vê aí na página 34 da sua apostila, a frase exclamativa é uma frase que a gente viu numa outra videoaula. Fala sério que ela falou isso? Lembram? É lá da mensagem digital do Marcelo com a amiga dele. Ponto de exclamação. Fala sério que ela falou isso? É o pontinho de exclamação. Ele pode ser usado também para uma notícia feliz, um sentimento feliz que você quer passar para outra pessoa. Ai, que legal! Hoje eu vou passear com os meus amigos. Ponto de exclamação. Que delícia de lanche que minha mãe mandou. Ponto de exclamação. Ai, hoje não estou muito bem, assisti um filme e fiquei triste. Ponto de exclamação. Mostrando uma surpresa quando você ganha um presente bem legal e você quer mandar mensagem. Ganhei o presente mais legal. Ponto de exclamação. Combinado? Ele mostra o teu sentimento naquela frase. Também tem o ponto
que se chama travessão. O travessão é uma pontuação que vai na frente da fala de um personagem, certo? Então, quando um personagem vai falar, a gente usa o travessão no início da fala. Vamos ver o exemplo que está aí na apostila? São dois amiguinhos conversando, o Pedro e a Mariana. O Pedro fala, a Mariana fala: "Oi, Pedro, o que você trouxe de lanche?" Como é uma conversa, como é um diálogo, o travessão está na frente da fala dele. E a Mariana responde. E o Pedro responde para a Mariana: "Oi, Mariana, trouxe sanduíche de queijo." Também usando o travessão na frente da fala. E vocês perceberam, né? Uma fala tem o ponto de interrogação, então é uma pergunta, e a outra frase usa o ponto final e é uma frase afirmativa. Trouxe sanduíche de queijo. Combinado? Beleza? Estão entendendo? Vamos lá, que eu não quero ninguém escrevendo frase usando pontuação errada, hein, galera? Presta atenção. Vamos agora para o último. A gente falou de 4, vamos falar agora do último, que é os 2 pontos. Quando que os 2 pontos são usados? Os 2 pontos, eles podem ser usados de 3 maneiras. A primeira maneira é quando você vai esclarecer algo, quando você vai explicar alguma coisa para alguém. Como diz a frase da sua apostila, agora a gente está lá na página 35, pessoal, tá? Falando sobre os 2 pontos. Então, quando ele é usado para esclarecer algo, presta atenção. O que aconteceu foi o seguinte, 2 pontos, ele vai explicar o que aconteceu. Eu perdi o ônibus e não consegui chegar no horário combinado. Tá explicadinho. A segunda maneira de usar os 2 pontos é indicar uma enumeração. Então, vai enumerar, vão ter algumas coisas depois dos 2 pontos. Hoje temos para o almoço arroz, carne e salada. Então, indicou 3 coisas que terão no almoço, certo? E a outra maneira é quando vai anunciar a fala de um personagem. Então, antes de um personagem falar, vem os 2 pontos também, como a gente pode ver ali, ó. O menino disse 2 pontos. Gostaria de ter você sempre comigo, certo? Então, essas são as 3 maneiras dos 3 pontinhos. Esclarecer, enumerar e anunciar a fala de um personagem. Agora, a gente vai fazer, ali na página 35, a parte da mão na massa. Vamos colocar a mão na massa para fazer essa atividade. Vocês escutem primeiro a minha explicação e depois, quando acabar o vídeo, vocês respondem. Combinado, pessoal? Número 1 diz assim: pesquise em jornais e revistas e encontre uma frase afirmativa e uma negativa. Em seguida, escreva-as neste quadro. Então, vocês vão lá numa revista, num celular, né, num tablet e vão procurar uma frase afirmativa. Lembra que a frase afirmativa, ela está explicando alguma coisa e tem um pontinho final, ela está dizendo alguma coisa. É para fazer essa tarefa hoje, ponto final. É uma frase afirmativa. E uma frase negativa é quando tem a palavrinha não, quando está indicando alguma coisa que não é para fazer ou não é para pegar. Não mexa nessa caixa. É uma frase negativa, ponto final. Então procurem aí numa revista, ou no celular, né, ou num tablet, alguma frase e deixe registrada aí na tua página 35 da tua apostila. A número 2 está pedindo... A atividade número 2 está pedindo para você elaborar uma frase que apresente um ponto de interrogação. Lembra lá, turminha? Ponto de interrogação tem que ser uma pergunta, facinho, hein? Moleza essa atividade. Número 3, elabore uma frase que apresente um ponto de exclamação, mas olha lá, galera, indicando alegria, certo? Ai, que dia lindo fez hoje! Então, é uma frase indicando alegria. Vamos virar para a página 35. Na página 35, continuando mão na massa, elabore uma frase que apresente 2 pontos esclarecendo algo. Lembra como que é esclarecendo algo? Você vai explicar alguma coisa que aconteceu. Número 5, elabore uma frase que apresente os 2 pontos indicando uma enumeração. Então, os 2 pontos vão indicar o que você deve comprar no mercado, que material você vai levar para o colégio, por exemplo. Não vale escrever o exemplo que eu vou falar, tá bom? Uma frase que indique enumeração.
você deve colocar na sua mochila 2 pontos. Penal, apostila SAI, ficha de atividades e caderno de língua portuguesa. Entenderam? Está enumerando. E número 6, último, elabore uma frase que apresente 2 pontos anunciando a fala de um personagem em um diálogo. E a menina disse, 2 pontos, estou indo passear no bosque. E o menino falou, vamos jogar futebol hoje? Então, façam com calma, prestando atenção no que está pedindo a atividade, porque não é apenas por os 2 pontos. Cada um está pedindo uma frase diferente, uma entonação diferente. E para a lição de casa, que vocês vão fazer hoje, sobre a pontuação, a gente vai ter essa página 35 e 36 que a prof acabou de explicar. Vamos ter também a ficha de atividades, página 15 e 16. Na página 15 e 16, o que vocês vão fazer? Tem uma explicação, novamente, do que é o ponto de interrogação. E vocês vão fazer 2 frases. Tem a figurinha lá de um leão, vão escrever uma frase usando o ponto de interrogação, que é uma pergunta sobre o leão. E tem a figurinha de um rapaz andando de bicicleta. Vão fazer uma pergunta que tem a ver com essa foto do rapaz andando de bicicleta. Lembram? Ponto de interrogação, pergunta. E a ficha da página 16, continuando a lição de casa, primeiro tem uma explicação do que é o ponto de exclamação, certo? Que é utilizado no final das frases, indica surpresa, admiração. Vocês vão ler um pequeno texto que está ali, de uma conversa entre 2 irmãos, a Júlia e o seu irmão. E vocês vão responder, no número 2, algumas perguntas sobre essa pequena conversa da Júlia com o irmão dela. Vai perguntar, vocês vão ter que escrever ali, por que a Júlia ficou braba com o irmão? Porque ela fica braba que o irmão dá um sustinho nela. Qual o sinal de pontuação que indicou, que mostrou esse sentimento da Júlia, né? Que ela ficou braba com o irmão. Qual a pontuação que foi usada ali que a gente sabe? Ela ficou brava com o irmão. E depois vocês vão ler um trecho, ajudo você a separar o lixo. Nessa frase, ajudo você a separar o lixo, você vai marcar qual foi a pontuação. Exclamação, interrogação ou afirmação. E por último, qual o sinal que foi usado nessa frase. E olha só que legal, vocês vão fazer no caderno de língua portuguesa, quem não está com o caderno de língua portuguesa, pode fazer numa folha separada e depois você leva, né, quando você voltar para a aula, você leva essa folha separada e cola no seu caderno no colégio. Não tem problema, numa folhinha ou no caderno de língua portuguesa. Vocês vão desenhar 6 emojis. Lembram que os emojis mostram sentimentos. E para cada emoji que você vai desenhar, você vai escrever uma frase, mas tem que ser usando todas essas pontuações que a gente viu hoje. Combinado, galerinha? Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima!